Muito boa noite. Eu pretendo cumprimentar o meu amigo engenheiro Carlos Peixoto, Dr. Carlos Peixoto, o Sr. Deputado, enquanto Presidente da Comissão Política Distrital da Guarda, o engenheiro António Topa, membro da Comissão Política Nacional, a Sra. Deputada Ângela Guerra, o Sr. Deputado e meu amigo de há muitas décadas, de algumas décadas, João Prata, o Sr. Secretário-Geral Adjunto, engenheiro Lélio Lourenço, todos os companheiros dirigentes distritais do PSD, o Presidente da JSD Regional da Guarda, o nosso companheiro dos TSD também da Distrital, os autarcas presentes, dirigentes da administração pública, da área do emprego e da segurança social, que de alguma forma me tenho cruzado ao longo das funções que tenho exercido, caríssimos companheiras e companheiras e, portanto, todos aqueles que se encontram nesta sessão das 5ª Jornadas de Consolidação para o Crescimento e Coesão. É com muito gosto que estou aqui nesta sessão. Tenho estado já em outras realizadas noutros distritos. Estive com o companheiro António Topa há relativamente pouco tempo numa sessão realizada também em Viseu e é sempre um privilégio muito grande, de alguma forma, poder apresentar as realidades daquilo que têm sido as atividades e as realizações do Governo, não só do Governo, mas naturalmente da sociedade, dos portugueses, dos empresários, das entidades empregadoras, das instituições da economia social, mas considero que estas jornadas são também muito importantes numa outra parte que tem a ver com um diálogo que é possível estabelecer e, portanto, procurarei não ocupar muito tempo da minha exposição para que seja possível, daqui a pouco, podermos trocar as opiniões que muito bem entenderem e que, para mim, são sempre, digamos, um motivo de enriquecimento. E, portanto, relativamente à exposição que gostaria de vos apresentar, falar-vos, de facto, sobre esta primeira área que tem a ver com a herança de uma crise e a sua resolução. E, de facto, referir que encontramos, em 2011, um país que vinha de uma estagnação económica de mais de uma década. Costumamos dizer que aquilo que em Portugal aconteceu é comparável com aquilo que nos Estados Unidos aconteceu na década de 20 ou aquilo que aconteceu no Japão na chamada década perdida. Portanto, foram 10 anos em que o crescimento económico do país foi praticamente nulo e, portanto, em que assistimos naturalmente a uma divergência do país relativamente à União Europeia. Durante estes 10 anos, Portugal teve o 4º maior crescimento da dívida pública no mundo e a sua dívida externa líquida triplicou entre 2000 e 2011 e também aqui o desemprego e o emprego tiveram naturalmente comportamentos que não nos interessava que acontecessem. Tem aqui gráficos que evidenciam o crescimento da dívida pública e também o crescimento do endividamento em relação ao exterior. E, portanto, não era possível um país com este comportamento ser sustentável e manter por muito mais tempo este trajeto que estava a acontecer. Temos aqui a diminuição entre a taxa de emprego em 2000, que era uma taxa de emprego de 58,6, para aquela que existia em 2011, de 52,8, e, simultaneamente, o crescimento da taxa de desemprego. E, portanto, é esta divergência, este caminho contraditório entre cada vez uma menor atividade no país e, simultaneamente, um crescimento do desemprego, a tal década perdida que há pouco vos falava, que naturalmente não poderia ser sustentável, nem poderia continuar por muito mais tempo e, portanto, a única consequência foi aquela que teve, foi a necessidade do atual governo, da atual maioria, ser chamado a governar o país perante o iminente colapso desta política. E reparem, aquilo que nós tínhamos era um modelo económico baseado num endividamento das famílias, dos particulares, das empresas, do Estado, das autarquias, e todos nós sabemos que esse é um modelo, é uma forma de estar na vida que não é possível manter por muito tempo. É possível, durante algum tempo, gastar mais do que o rendimento que se tem. Não é possível, por muitos anos, manter esse tipo de situação. Era um modelo económico baseado muito no mercado interno, em que as exportações foram desvalorizadas. Muito baseado no investimento público e não no investimento produtivo das empresas. E esse, de facto,
era um modelo económico que não seria possível de manter por muito mais tempo. E por isso fomos chamados a resgatar o país dessa situação em que se encontrava e percorrer este caminho da divergência à convergência. E, portanto, aquilo que, de alguma forma, procurámos fazer nestes anos de 2011 até ao presente, enquanto concretizadores de políticas públicas, mas, como vos disse há pouco, é sempre importante dizer com os portugueses, com os empresários portugueses, e num clima e numa situação do intenso diálogo social. Foi possível, durante estes 3 anos, de 2011 até ao presente, estabelecer um contrato com os parceiros sociais para o compromisso, para o crescimento, para a competitividade e para o emprego. Em diversos momentos foi possível obter consensos com os parceiros sociais, mesmo com decisões particularmente difíceis e que, naturalmente, pesaram na forma de vida, na qualidade de vida dos portugueses. Mas a coesão que o país teve, a coesão social que o país teve, deve-se à resiliência dos portugueses, a este diálogo social e também a um aspecto muito importante que é, julgo, justo reconhecer, que foi a economia social, as instituições da economia social, as IPSS, as misericórdias, as mutualidades que garantiram, durante este período, efetivamente, uma coesão social para que pudéssemos ultrapassar este momento, que é o momento da recuperação, da divergência à convergência, sem sobressaltos. E, portanto, neste momento, aquilo que está a acontecer é que Portugal está a crescer mais do que a zona euro em 2014 e 2015. E reparem, hoje, quando nós temos uma economia fundamentalmente e que pretendemos virada para as exportações, seria muito interessante que os nossos parceiros comerciais da Europa estivessem a crescer, digamos, a um ritmo interessante. Infelizmente, temos alguns países da Europa, designadamente a Itália, a França, com situações que não são dessa índole, o que naturalmente mais dificulta a convergência que pretendemos ter. Iniciámos, e já detalharemos esse aspecto, uma situação de maior exportação. Hoje as exportações representam um peso muito importante no contexto da riqueza gerada do país, mais investimento, mais competitividade. Repararão que, ao nível, designadamente, do equilíbrio entre o aumento do salário mínimo e a produtividade, foi também possível estabelecer um consenso sobre essa matéria e há medidas que têm sido tomadas da descida do IRC, do novo Código Fiscal do Investimento, que têm tido no importante também desenvolvimento de medidas de diminuição de custos de contexto, de diminuição da burocracia, no sentido de facilitar a vida aos investidores, aos empresários, e hoje temos tido melhorias significativas no ranking que o país tem a nível internacional, neste ranking da competitividade. E reparem, estas são matérias muito importantes, porque quando investidores estrangeiros olham para o país, olham para estes aspectos, olham para as reformas que temos concretizado, olham para o reconhecimento que hoje temos nestes rankings, no sentido de Portugal hoje ser uma economia competitiva, uma economia acolhedora do investimento, com uma alteração, por exemplo, a nível do mercado laboral, no sentido de termos hoje um mercado laboral mais flexível, que naturalmente seja mais amigo do investimento. E isso é fundamental, porque para haver progresso, para haver desenvolvimento, tem que haver, naturalmente, investimento. E por isso mesmo, hoje temos também, como o engenheiro António Topa referia, mais confiança. Os indicadores da atividade económica, os indicadores dos consumidores, todos eles apontam, de facto, para uma expectativa positiva, de expectativas em relação ao futuro. Muito rapidamente, reparem que hoje temos aqui Portugal a crescer a um ritmo mais elevado do que a zona euro. Temos aqui que as exportações em Portugal cresceram, digamos, substancialmente aquilo que elas representavam em relação ao produto interno bruto. Hoje representam 52%, ou melhor, o objetivo é que representem 52%, mas passámos de 29% para 42%. E, portanto, foi este o caminho que estamos a falar da divergência para a convergência. Há pouco falávamos sobre a importância de privilegiar os territórios de baixa densidade. E foi este novo
Código Fiscal do Investimento, que vem exatamente dar majorações às regiões desfavorecidas, aos investimentos que criem postos de trabalho, aos investimentos que estejam associados a inovações tecnológicas, porque, efetivamente, aquilo que nós estamos interessados não é no modelo de baixos salários, é no modelo económico que reconheça o valor acrescentado, a sociedade do conhecimento e alguns dos percursos que alguns setores tradicionais em Portugal fizeram nos últimos anos, como o calçado ou como os têxteis, seja possível fazer. Hoje, Portugal tem, no setor do calçado, um setor francamente em progresso, com base na tecnologia, no marketing, no design, que lhe permite ter o segundo preço mais elevado do setor do calçado a nível internacional. Não competimos ao nível dos baixos preços, não competimos ao nível de um paradigma de baixos salários, competimos ao nível de fatores distintivos, no sentido de facto, as nossas empresas, os nossos empresários, os nossos trabalhadores marquem a diferença relativamente ao exterior. E, portanto, foi, de facto, este novo Código Fiscal do Investimento elaborado no sentido de privilegiar estas vertentes. Temos que Portugal, ao nível da competitividade, como há pouco vos referi, ganhou, neste período de 2010 para 2014, francamente, no seu ranking da competitividade. Como o Sr. Presidente da Distrital aqui referiu, hoje não estão a prioridade, aquilo que está acima, não são as insolvências e as dissoluções, é a criação líquida de empresas. E hoje, digamos, cria-se muito mais empresas em 2014 do que aquelas que se criavam em 2014. E este, de facto, é o caminho de que vos estou a falar, da divergência para a convergência. E, portanto, temos aqui, de facto, hoje, um país mais forte e solidário, que teve a ver com o aumento do salário mínimo, no contexto em que já vos referi, com a possibilidade dos funcionários públicos com vencimentos abaixo dos 1.500 euros poderem recuperar integralmente o seu rendimento, a reposição total das pensões abaixo dos 4.600 euros, uma reforma do IRS amiga das famílias e que teve este mês a primeira tradução nas tabelas de retenção do IRS e, portanto, houve muitos portugueses que sentiram no final deste mês efetivamente as alterações ao nível da reforma do IRS no rendimento disponível no final do mês, o aumento das pensões mínimas sociais e rurais, o que aconteceu sempre em todos os anos. E deixa-nos dizer que os socialistas, quando foram no governo, congelaram as pensões mínimas sociais e rurais, aquelas que são, de alguma forma, são proporcionadas, são os beneficiários, são aqueles de menor rendimento. E, portanto, isto evidencia a preocupação social do governo que estamos aqui a referir. E também outros fatores, como o alargamento ao passo social do país, novas regras de proteção social, a isenção do IMI alargada a mais famílias, todo um conjunto de medidas, de facto, orientadas no sentido de proporcionar a tal convergência. A recuperação do rendimento, o aumento do investimento de que se falava e, finalmente, vermos as consequências ao nível de alguns indicadores sociais. O desemprego chegou, como o António Topa referiu há pouco, a estar em 17,7%. De 17,7%, em janeiro de 2013, passou para 17,4%, para 16,8%, para 16,5%, para 16,2%, para 15,4%, para 15,2%, para 14,8%, para 14,7%. E está hoje, divulgado ontem pelo Instituto Nacional de Estatística e hoje pelo Eurostat, em 13,4%. É ainda um nível bastante elevado, no que isso significa de preocupações sociais para aqueles que estão desempregados. Mas o caminho que percorremos foi este caminho entre uma taxa de desemprego de 17,7% até estarmos hoje em 13,4%. É também as políticas ativas de emprego em que desenvolvemos, ao nível do emprego, ao nível da formação, ao nível da reabilitação, um conjunto de políticas públicas orientadas exatamente para minorar o desemprego ou para gerar mais emprego. E porque estamos na Guarda, eu gostava de vos dizer o seguinte.
No mês de dezembro de 2014, o desemprego do Distrito da Guarda abrangia 6.866 pessoas. É um número elevado. Mas é importante que tenhamos consciência que em dezembro de 2011 abrangia 7.557 pessoas. Em dezembro de 2012 abrangia 8.860. Em dezembro de 2013 abrangia 8.121 pessoas. Um ano depois, de 8.121, estamos hoje em 6.866. Este é o caminho que temos percorrido. É o caminho que, inevitavelmente, temos que continuar a percorrer. Porque é um caminho da resolução dos problemas, reconhecendo que, naturalmente, é ainda hoje um nível de desemprego elevado. E quando vos falo nas políticas ativas de emprego, é importante referir que o Serviço Público de Emprego, as políticas públicas de emprego no Distrito da Guarda, foram intensificadas exatamente para diminuir os problemas e para apoiar as empresas a criarem postos de trabalho, apoiarem os jovens através de estágios a ingressarem no mercado de trabalho e porque entendo que também devem ter noção do esforço e do investimento realizado neste domínio, dizemos que durante o ano de 2011, em matéria de emprego, cerca de 2.300 pessoas foram beneficiárias dessas políticas no Distrito da Guarda. Em 2012, 2.500. Em 2013, 3.400. E em 2014, 5.214. Foi, de facto, a intensidade do esforço. E muitos destes apoios foram dirigidos às empresas no sentido de apoiar a criação dos postos de trabalho, através do estímulo 2013, através do estímulo ao emprego. Mas temos aqui, de facto, outras medidas, como a reforma do IRS, para apoiar as famílias e defender a natalidade. Entre o primeiro trimestre de 2013 e o terceiro trimestre de 2014, ao longo destes 6 trimestres, a população empregada do INE, e eu faço questão de utilizar aqui os dados do INE e não os dados do Instituto de Emprego e Formação Profissional para falar de desemprego, a população empregada aumentou em 210 mil postos de trabalho. Mas não foi só mais emprego, porque ao nível, quando analisamos que tipo de emprego foi criado, por cada contrato de trabalho a termo foram criados 3 empregos com vínculo permanente. Portanto, podemos falar com muita honra de que aquilo que fizemos, aquilo que ajudámos a fazer, por quem fez, foram os empresários, foram as entidades empregadoras, foram as instituições da economia social, foi de facto esta trajetória de mais de 210 mil postos de trabalho no percurso destes 6 trimestres. E se de facto esta foi a trajetória do emprego, temos aqui a trajetória que há pouco vos falava do desemprego. Entre o máximo de 17,7 em janeiro de 2013 e este mínimo já não é este mínimo. Este mínimo era da semana passada, quando este diapositivo foi feito. Porque o INE, ontem, veio dizer que, afinal, não era 13,9 em novembro, era 13,5. E se porventura tivesse anunciado o 13,5, não andava muita gente a dizer que o desemprego tinha aumentado, porque ele não tinha aumentado. Mas ontem o INE disse que hoje, em dezembro, o desemprego estava em 13,4. E, portanto, este é, de facto, a trajetória que temos feito. Não vou fazer aqui uma referência exaustiva, mas são as políticas ativas de emprego que estiveram associadas a este investimento no sentido de minorar o problema dos desempregados e criar condições para a criação de postos de trabalho. Dizemos que, ao nível das prestações sociais, elas aumentaram 2,7 mil milhões entre 2010 e 2015. Ainda hoje foram referenciados alguns sinais preocupantes relativamente à pobreza. É preciso termos noção de que 2013 foi, efetivamente,
o pior ano em termos económicos, mas é importante reconhecer, como o relatório o reconhece, de que as prestações sociais aumentaram neste período para minorar o problema das pessoas desempregadas e que, naturalmente, lhes faltava o apoio no seu rendimento. Temos aqui avaliado as orientações que presidiram a um IRS mais amigo das famílias, da saúde e da educação. E em 2015, como já foi também salientado nas anteriores intervenções, caminhamos para termos o primeiro déficit não excessivo desde a entrada no euro e o valor mais baixo da nossa democracia, assim como hoje é com muito orgulho que, em matéria, por exemplo, orçamental, todas as previsões que estavam, de alguma forma, feitas, são ultrapassadas pela positiva. Somos um país que, durante muitos anos, todas as previsões eram ultrapassadas, mas sempre no mesmo sentido. Sempre no sentido do aumento do déficit. Sempre no sentido do agravamento da despesa. Pela primeira vez, estamos, efetivamente, no sentido contrário. No sentido de que a concretização, a efetivação, é melhor do que aquilo que se esperava. É, de facto, uma grande alteração na forma como a política e o negócio público era conduzido em Portugal. E, portanto, temos ali a referência à redução da despesa primária entre 2010 e 2015, no valor de 11,4 mil milhões de euros. Do maior déficit da democracia em 2010 para o equilíbrio orçamental que concretizamos, a diminuição da despesa total do Estado sem juros, em 11,4 mil milhões de euros. Hoje, sem juros, já estávamos numa situação de superávit orçamental, de equilíbrio orçamental. Temos aqui evidências também relativamente a outras situações relacionadas com ganhos obtidos ao nível ao nível, por exemplo, do gasto em medicamentos pelos utentes do Serviço Nacional de Saúde, em que concretizamos também ganhos substanciais ao nível da redução dos preços dos medicamentos. Herdámos uma crise da divergência, fomos para a convergência, aquilo para a qual estamos todos convocados é, naturalmente, para manter este ritmo de reformas, fomentar a competitividade, não permitir que possamos voltar atrás neste caminho que concretizamos, e sobre esta matéria estamos a viver um momento particularmente importante, que é o do novo quadro comunitário de apoio de Portugal 2020, em que vão estar disponíveis para o país cerca de 25 mil milhões de euros para serem investidos nestes 4 domínios temáticos. E reparem, aqui queremos fazer radicalmente diferente. Consideramos que o país está razoavelmente atrasado em infraestruturas. Aquilo para o qual é necessário apontar é para a competitividade e para a internacionalização, para gerar mais investimento produtivo, mais emprego, mais riqueza, porque eu julgo que todos os que estão nesta sala têm a noção de que os nossos avós viveram melhor do que os nossos bisavós. Os nossos pais viveram ou vivem melhor do que os nossos avós. Nós estamos ainda a viver melhor do que os nossos pais. Ou seja, o caminho que temos feito é um caminho de progresso da qualidade de vida. Mas tenho a noção que alguns dos que estão nesta sala podem ter dúvidas se os nossos filhos e os nossos netos vão viver melhor do que nós. Não tenho dúvida de que o caminho que o país estava a ter até à primavera de 2011, no qual esteve à beira do colapso, esse caminho não era o caminho para que os nossos filhos e os nossos avós, os nossos filhos e os nossos netos,
vivessem melhor do que nós. Julgo que isso é possível. Mas é possível mantendo este caminho da divergência para a convergência, mantendo o rigor, mantendo o equilíbrio da despesa pública, mantendo a racionalidade do investimento, procurando que os investimentos públicos sejam feitos no sentido de maximizar a utilidade social, no sentido que haja coesão social, coesão territorial, e, portanto, para que isso possa acontecer, estes fundos, estes valores, vão ter que ser criteriosamente gastos, no sentido de não gerarem investimentos, como hoje acontece em muitas situações, em que os investimentos feitos não são sustentáveis. Ou seja, as despesas que exigem para o seu funcionamento são incomportáveis de manter. E, portanto, esse é o grande desafio para o qual todos nós estamos convocados. Está aqui previsto, em 2015, aumentar o número de utentes em creches, aumentar os apoios a idosos, o apoio à deficiência e, portanto, é de alguma forma, ao nível das várias áreas que aqui estão referidas, aumentar as exportações, reforçar o peso da indústria na economia, reforçar o investimento em investigação e desenvolvimento, aumentar o nível de emprego, melhorar o contexto de investimento. Estes são, de facto, os grandes desígnios para os quais estamos convocados, no sentido de que o Governo está apostado nisso, não está a parar, não está a diminuir o seu ímpeto reformista no sentido de facto, continuar a criar condições para que haja um progresso em Portugal e, portanto, fará isso até ao último momento, mas como aqui foi muito bem salientado, este é um ano em que também estão em causa, naturalmente, decisões de natureza política, eleitoral e, portanto, é importante que todos estejamos convocados, empenhados, para explicar à sociedade, explicar aos nossos vizinhos, aos nossos vizinhos de rua, de localidade, aos nossos munícipes, que efetivamente o percurso que fizemos e que não podemos voltar atrás neste caminho, e o caminho que queremos percorrer é um caminho de progresso, desejavelmente com mais intensidade do que aquele que foi possível percorrer durante estes 4 anos. Muito obrigado.